Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ato libidinoso é estupro, com pena de 6 a 10 anos de prisão. Praticar ato libidinoso ou sexo com menor de 14 anos ou com alguém que não tenha discernimento e não consegue oferecer resistência é estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de prisão. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima é crime de violação sexual mediante fraude, com pena de 2 a 6 anos de detenção. Praticar ato sexual ou libidinoso contra alguém com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro é importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão. E é muito importante lembrar que não é não. Violência sexual contra a mulher é o nosso assunto de hoje. Entra na roda que o programa está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um Roda de Mulheres. E no programa de hoje vamos falar sobre estupro, um dos crimes mais violentos contra a mulher e por isso considerado crime hediondo. E para tratar deste assunto, estamos recebendo a advogada, professora e coordenadora especial de políticas públicas para a igualdade racial da Secretaria da Proteção Social, Marti Silva, e também Rose Marques, que é advogada, técnica do Instituto Maria da Penha e coordenadora do projeto Contexto. Sejam muito bem-vindas, meninas, mulheres, aqui ao nosso programa, para a gente debater esse tema tão importante hoje, né, Lana? Esse é um tema super importante, é um prazer grande ter vocês aqui. E falando assim sobre essa questão da violência sexual contra a mulher, né? Ela vai muito além do estupro. Ela passa pela questão da... Exatamente, ela passa pela questão da objetificação sexual da mulher e acaba na questão da cultura do estupro. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Como é que vocês enxergam a cultura do estupro no Brasil? Eu vou um pouquinho além do ponto de vista histórico, né, da formação da nossa sociedade, que nós temos os registros históricos do avanço dos colonizadores sobre o território e sobre os corpos das mulheres tradicionais aqui, primeiro das indígenas e depois das negras, né, vindos da África, como escravizadas. Então, nossa formação histórica, ela já está embasada na violência sexual, no estupro, né? No domínio do corpo de mulheres, de grupos diferentes, de grupos étnicos, de territórios diferentes. Então, a posse histórica do nosso país, ela é uma posse sexual. Então, eu acho que a cultura do estupro, ela vem daí, nós não podemos resolvê-la se não pensar nesse processo histórico, como nós nos formamos, né? É claro que eu estou dizendo isso, não é a negação da nossa brasilidade. Nós não podemos jogar fora o nosso passado, nós precisamos reconhecer esse passado e resolvê-lo, né? E resolver hoje significa também a gente identificar a cultura do estupro hoje. E desconstruir essa cultura, desconstruir, né? Identificar, saber que ela existe, né? Não podemos negar. E onde ela vem também, né? Porque não tem como a gente entender o presente se a gente não entender o passado. E ela vem da relação de dominação sobre as mulheres de todas as formas, mas, sobretudo, sobre o corpo da mulher. Né? E pode ser uma dominação de um corpo estranho, como acontece com a violência sexual comum. Hoje no Brasil não é um país seguro para as meninas, porque as estatísticas mostram que há um crescimento muito grande dessa prática, né, criminosa, mas ela atinge completamente as mulheres, mas como ela pode ser também nas relações íntimas, ela pode se dar no casamento. Então, o estupro, ele vem de uma prática que ela está embasada no domínio, na dominação. O estuprador, ele não tem um desejo sexual, ele não tem uma sexualidade descontrolada, ele tem uma necessidade de dominar.
Mas, Martim, muitas mulheres passaram já para o estupro e nem se percebem, Nem se perceberam percebe isso. Isso é um fato. As mulheres, por exemplo, dentro do casamento, muitas são obrigadas a manter relações sexuais sem vontade nenhuma. Isso E às vezes nas relações sociais, nas festas, né? Essa questão de estupro de vulnerável, que depois nós vamos ver aqui com o caso da Mari Ferrer, mas é comum as meninas estarem em festas e tal, e serem assediadas de tal forma que a resistência fica sendo completamente ignorada pelo rapaz, né? Pelo homem. Essa é a cultura do estupro. E foi tão naturalizado que, inclusive, eu tenho lembrança de filmes, de novelas, que isso era naturalizado, inclusive na tela, né? Por exemplo, você via novelas e que tinha situações em que e isso, inclusive, era visto não só como estupro ou violência, mas era visto como uma fantasia sexual. Né? Mas essa questão da mídia, ela é muito importante nessa disseminação da cultura do estupro, né? Porque ela passa essas imagens que, para nós, acaba naturalizando, mas que alimenta muito essa cultura do estupro, né? Alimenta, e outra coisa, ela ameniza para o homem, né? Porque também faz parte da cultura do estupro a responsabilização da mulher, da vítima. Onde ela estava, o horário, com que se roupa. Estava só, com que roupa, né? Então, essa cultura, ela tem... o que ela traz de mais grave a naturalização dessa violência, porque é uma violência grave. A violência contra a mulher, ela é classificada em várias formas de violência, mas essa daí, ela só não é mais grave do que o feminicídio, né, que elimina a vida. E, ao mesmo tempo, ela não só naturaliza, como ela, vamos dizer o seguinte, retira a responsabilidade. Ela dá um caráter não criminoso, né? Como se fosse uma prática social, faz parte das relações. Então, quando a gente diz que existe possibilidade de estupro no casamento, é um fato. Mas também existem outras formas de assédio, de estupro, que não é aquela violência que o homem aborda a mulher na rua com um revólver, arrasta para um beco escuro e faz o ato sexual. É isso que eu estou dizendo. A cultura do estupro não está só nas pessoas, né? Nas relações sociais que nós estabelecemos. Ela está nas instituições, as nossas instituições, o sistema de justiça, né? E dentro dele o Poder Judiciário, né? O Ministério Público. As instituições, elas foram constituídas como a nossa sociedade foi, baseadas no estupro colonial, né? Como disse Ali Carneiro. Então, as nossas instituições, elas não só reproduzem a cultura do estupro, como elas são fundamentais para que a cultura do estupro permaneça. Porque uma mulher, né, não tem a sua palavra respeitada nas instâncias, né? Aí, muitas vezes, ela precisa se valer de um arcabouço probatório muito mais, digamos, significativo do que em qualquer outra situação, né? Ao invés das autoridades, inclusive da segurança pública e da justiça, correrem atrás, né, de provar a existência daquele fato delituoso, somos nós, mulheres, que temos que ser as investigadoras, né? Nós temos que fazer as diligências e correr atrás, muitas vezes, de nos cercar, né, dos mecanismos, inclusive para evitar a nossa própria criminalização. Que é mais uma humilhação, né? Você já passa pela questão do estupro, que é uma violação muito... Né? Você se sente humilhado. Sim. E é muito grave. E você ter que provar, através de, por exemplo, ter que fazer um corpo de delito ali para poder provar que tem sêmen ali dentro de você. Enfim, é uma situação bem constrangedora, né? E imagina falar sobre isso, sobre um ato que é tão vexatório, né? Um fato da vida na frente de pessoas que não estão sensibilizadas, pessoas que não vão exercer uma escuta ativa e qualificada, né? E muitas vezes profissionais homens e às vezes mulheres também, que estão desde o primeiro momento duvidando do que você diz, né? Porque há uma tendência da sociedade, a violência sexual ela é amplamente tolerada. Nós fomos educadas e educados a acreditar que não é grave violar alguém, né, do ponto de vista sexual. Né? É como se fosse muito mais grave roubar a lata de leite, né, furtar uma lata de leite. Tem muita gente no sistema penitenciário hoje, inclusive, sobretudo, né, pessoas negras e pobres, sobretudo homens, por furtarem lata de leite, né, ou shampoo, ou chinelo.
né, como aconteceu recentemente, inclusive. Verdade. Mas não tem, né, praticamente ninguém, assim, tem poucas pessoas em relação ao quantitativo geral, porque é muito tolerado, né, que se promova violência sexual. E aí, nesse sentido, né, há uma defesa, né, uma proteção muito grande aos homens que são violadores, né, há uma centralidade também. Hoje está se falando na história da castração química, né, como se fosse uma saída, inclusive o presidente da República, né, inclusive outras autoridades também vêm se valendo desse discurso, mas o estupro não está no falo, né? Não é só ter ou não ter a potência sexual, né? Porque justamente estupro não é sobre sexo. Né? É aquilo que Martim maravilhosamente falava, é o exercício do domínio, né? E do poder sobre aquele corpo, né? Aquele corpo que naquela ocasião merece, né? Então, por isso nós vivenciamos na história recente ocasiões em que foi preciso reafirmar, não mereço ser estuprada, nenhuma mulher merece ser estuprada, mas a cultura do estupro ela diz exatamente o contrário. E essa questão ela vem de como é vista a masculinidade e como ela é implantada, não é isso? Eu estou lendo um livro chamado Sapiens, né, que é do Yuval Harari. E aí ele faz todo ele puxa desde o início da história, desde o homem das cavernas, diversas questões sociais. E aí, no momento, ele tem vários capítulos onde ele fala sobre, tenta desvendar de onde é que surge essa questão da disparidade de gênero, né? Por que que o gênero masculino se sobrepõe ao feminino? Ele dá diversos exemplos, e um desses exemplos que ele dá é que, por exemplo, já na antiguidade, as formas de troca eram muito assim. Por exemplo, se você roubar a minha propriedade, você tem que pagar tanto. Mas se você violar a filha do fulano de tal, você tem que pagar 30 moedas. Era tipo, a violação do corpo da mulher era muito menor do que se você roubasse uma propriedade, você tinha que pagar com vida. Mas se você violasse a mulher do rei, por exemplo, você tinha que pagar 30 moedas. Não era tão... Nesse livro ele traz uma série de contextos, porém, mesmo historicamente falando, e ele tem uma bagagem assim fenomenal, né? Procurem esse livro, é muito maravilhoso. Ele não consegue chegar, mesmo puxando da história, de onde o que explica, nem fisiologicamente, nem naturalmente, nem biologicamente, haveria uma explicação para essa disparidade assim, As de relações gênero, sociais, né, que explicam, né, a dominação de um gênero sobre o outro, e que tem muito a ver com a apropriação também da propriedade. Por isso que a mulher, quando ela perde, quando ela perde o poder, ou a igualdade, vamos dizer assim, nas relações sociais ancestrais, ela passa também a ter uma condição de posse. Ela é uma propriedade. Então, isso nasce de quê? É uma tese, mas assim, vários, né, estudiosos. Estou tentando lembrar do nome da autora, mas o livro é As Mulheres Antes do Patriarcado, em que ela chega à conclusão de que a primeira grande luta mesmo foi entre os gêneros, mas ela foi mediada pela apropriação do que tinha de excedente, de terra, enfim. E com isso também as mulheres perdem, inclusive, as representações simbólicas. É por isso que o calendário lunar, que é o que orienta, inclusive, os 28 dias da menstruação, foi o primeiro calendário construído na humanidade, era o lunar, foi substituído pelo solar. Quer dizer, é uma disputa histórica que vem de tempos imemoriais. E aí reside exatamente essa desigualdade. E ela se aprofunda, por mais que a gente pense que a humanidade caminhe para frente. A gente caminha para frente no sentido cronológico. Mas a gente se vê hoje, em pleno século XXI, né, dentro de uma revolução tecnológica, nós podemos falar com o planeta inteiro. Tem gente até que diz que fala com os extraterrestres. E essa questão da desigualdade e da naturalização da posse do corpo da mulher e da sua sexualidade, porque a cultura do estupro também tem a ver com sexualidade, né? Sexualidade da mulher é uma sexualidade que ela é contida ou dominada, né? A mulher tem que ser casta, embora a gente diga que hoje não seja a prática, né? Porque os costumes modernos trouxeram outras práticas. O que está na base da ideologia
que as mulheres têm que ser castas, por isso que quando elas vão para a rua com a roupa mais do jeito que elas querem. É porque está querendo do alguma jeito- coisa, se ela, está se procurando. ela vai à noite, se ela sai sozinha, se ela bebe, se ela está só com amigas, se ela não está em casa recatada, ela contribuiu para o estupro. É isso que passa. Então, você tira a responsabilidade do abusador, do estuprador e transfere para as mulheres. Por quê? Porque ela violou a sexualidade dela, ela violou o que estava dado a ela como papel sexual. Você falou da questão da bebida e da questão dos homens, que eles são aí, como é que chama? Por exemplo, na relação homem e mulher. Quando você fala que a mulher bebeu, então ela se Isso. expôs, ela se colocou. Tá vendo? É um conjunto de coisas que alimentam essa cultura. Mas se o homem bebeu, é uma desculpa. Não, se o homem Não, bebeu, é porque ele estava alterado. Ele estava alterado. alterado, né? Ele estava alterado. E a ideia também de sempre atribuir ao acusado disso uma outra condição que alivia, que é mas ele não é um criminoso, é um homem de bem, é uma doente. pessoa que tem... a doença já é um outro viés desse problema, né? E a sexualidade masculina, ela é dada para ser livre. Então, é muito comum um homem dizer assim, mas eu sou um homem, né? Eu não posso me conter. Eu né? não posso me conter, eu não posso dispensar Tá na uma minha oportunidade. natureza, né? Eu não posso dispensar uma oportunidade sexual. Faz parte da minha natureza. Não, faz parte de uma formação De uma cultura social, de uma cultura, né? que pode E- ser modificada. e essa- a questão da educação, E eu acho essa que é muito cultura, ela importante. está nos martirizando como mulheres, né? Ela nos martiriza como mulheres. Inclusive... E do ponto de vista de raça, não preciso nem dizer, né? Que as mulheres indígenas e as mulheres negras têm essa marca e até hoje tem a ideia da sexualidade mediada pela raça. As negras, elas são, né, para a lascívia, elas são para o ato mais liberado. Foi a de Priori, inclusive, que ela achou um texto, né, onde dizia que a mulher branca era para casar. A mulher branca A para mulher- casar, a negra é um para trecho do fornicar. livro do A Gilberto mulher- Freire, Casa Grande é Senzala. a negra Só para repetindo, a fornicar. mulher branca era para casar, a mulata era para... A Índia para trabalhar. E a mulher negra era para trabalhar, se eu não me Era. engano. Era algo assim. Não mudou muito, né? Não mudou muito. Eu digo assim, nós passamos pela revolução tecnológica, nós estamos aqui, outros hábitos, né, práticas, a vida urbana nos dá a possibilidade da gente se sentir numa vida, vamos dizer assim, com práticas supostamente liberais, né, livres, liberais não, mas livres. E, na verdade, o que está mediando a cabeça das pessoas ainda é o século XIX. E ainda existe, na questão do estupro, quando a mulher sofre estupro, não é, Camilinha? Ela tem uma dificuldade, inclusive, de denunciar. De denunciar, mas isso a gente vai continuar já no próximo bloco. É isso aí.